política, muito mais em me acompanhar em uma reunião, dirigir o carro para mim no momento que havia excesso de trabalho para o motorista, mas não que ele fosse meu funcionário. Tem um depoimento prestado pelo Júlio Santos lá no inquérito. Sim, senhor. Ele declarou o seguinte: a empresa declarante, nome TGS, adquiriu um imóvel no condomínio Santa Fé em Vinhedo, ao lado da residência do Dirceu. Valor do ano 2010, valor de 110 mil. Assumindo o débito de 105 mil, adquirido da pessoa de Floriano. Que o imóvel foi vendido um ano depois para o José Dirceu, por aproximadamente 200 mil. Exatamente o que eu relatei aqui. O que eu relatei aqui para o senhor. E aquele contrato que o valor do imóvel está em 500 mil? Desconheço. Tomei conhecimento quando apresentado nos autos. Depois ele declarou também aqui: a TGS possui ainda uma casa residencial em Passa Quatro, adquirida aproximadamente em 2004, onde reside a mãe de José Dirceu, por aproximadamente R$250 mil. Que eu relatei, nós relatamos aqui para o senhor me perguntou sobre isso. O imóvel foi vendido para o José Dirceu, para o JD, algum tempo depois, pelo mesmo valor. O José Dirceu pediu ao declarante que adquirisse para não chamar a atenção o fato de ser sendo adquirido por José Dirceu, que era então ministro do Estado. Não, eu não era ministro do Estado. É que eu não era ministro do Estado, mas eu tinha... Não era em 2004? Não, eu já disse para o senhor. Essa casa eu não tinha, a JDA não existia em 2004, doutor. Ela passou a existir a partir de 2006. Apesar da campanha da imprensa para mim não poder constituir a empresa e trabalhar como consultor. Então, assim, para a gente talvez finalizar aqui minhas questões, então o senhor nunca recebeu comissionamentos de contratos da Petrobras? Não recebi. Nem autorizei ninguém a falar em meu nome da Petrobras, usaram meu nome na Petrobras. Porque é estranho. Desculpe, me ocorreu mais algumas perguntas, era essa para finalizar minhas, sim, mas eu acabei lembrando aqui. A sua relação com o senhor Júlio Camargo? A relação com o Júlio Camargo iniciou-se, acho que em 2008 e 2009. Eu visitava esporadicamente, conversava, nunca tratei com ele de licitação na Petrobras, nunca me pagou propina, nunca me falou em propina, nunca tive essa discussão com ele. O senhor utilizou um avião dele? Ele me emprestava avião e fazia questão de emprestar o avião. Eu utilizei, doutor, mas não 113 viagens, porque eu já pago, vou até dizer assim, perdão da expressão, esse mico, mas se o senhor olhar cada viagem, é uma viagem por mês, só que faz escala. Faz 2 escalas, eu fiz 6 viagens. Vem de Jundiaí, que é um problema da empresa, me pegar em São Paulo, eu fiz mais uma viagem. Aí não é possível, eu fiz 113 viagens, aí sai manchete no Jornal Nacional que eu fiz 113 viagens. Eu fiz uma viagem por mês ou 2 por mês, que eu assumo. Uhum. E ele nunca me cobrou por essas viagens, o avião era emprestado por mim. E a história do avião, o senhor conhece nos autos, é inacreditável. Porque uma hora eu comprei 1/3, uma hora eu comprei a metade, outra hora a Avante comprou metade, agora foi a Egevix que comprou. O senhor teve alguma... O senhor tentou comprar esse avião de alguma maneira? Não, senhor. Dr. Júlio me disse que queria comprar 1 ou 2 aviões. Eu disse, ele conversa com o Rui Aquino. Não tenho mais nada a ver com isso, como aliás ele declarou. Conversa com quem? O senhor Rui Aquino, tá, que era da Flex. Acho que não era nem TAM mais, porque ele foi presidente da TAM executiva, nunca foi da TAM. A TAM foi o seu Bolonha, o seu Falco, vários diretores, Daniel Mandelli, porque eu conheço o setor da aviação civil brasileira. Ele, o seu Nair Beidum e o seu Rui Aquino trataram com ele isso, eu não tive participação nenhuma. E agora, no final, eu fico sabendo que a Engevix que comprou o avião, depois não passou no conselho de administração, como um dos diretores afirma, aí devolveu o dinheiro para o seu Milton Pascovitch, e o seu Júlio Camargo fala que ele não, disse para ele que esse dinheiro era devolver para mim e não devolveu para mim. Então... O senhor já disse, são mais aqui de 6 viagens, né? Talvez não seja de 113 aqui. Não disse, perdão, doutor Moro. É assim, quando fala que eu fiz 6 viagens, eu fiz uma. Se eu faço escala em Ilhéus para ir Fortaleza, sim, se eu faço 2 escalas para ir num lugar, eu não fiz 6 viagens. Eu fui e voltei, fiz uma viagem, não fiz 6. Mas foram dezenas aqui de viagens, né? Sim, senhor. Eu já disse ao senhor, fiz uma por mês ou 2 por mês. E ele não cobrava nada? Não, senhor. Não, senhor. Que período que o senhor usou os aviões dele? Se não me engano, começo de 2010, um pouquinho, metade, até metade de 2011.
8, 12 meses. E ele deixava o senhor utilizar sem cobrar nada, nunca? Nunca me cobrou nada. Me oferecia o avião, doutor Sérgio Moro. O que não era inusitado, muitos empresários me emprestavam avião. Não tentava utilizar o senhor de alguma maneira? Não, ele nunca me pediu nada. E, aliás, ele declara isso. Ele nunca me pediu nada. E eu nunca pedi nada para o doutor Renato Duque ou para outro diretor da Petrobras. Nunca. Eu cheguei e falei, só atende o Júlio Camargo por isso. Nessa licitação. Aliás, o doutor Júlio Camargo faz questão de dizer que nunca me representou na Petrobras. Que nunca me representou na Petrobras. Essa afirmação dele, que ele afirma que ele ia repassado valores ao senhor? Não. Me repassou 4 milhões de reais para o senhor Renato. O senhor Renato Duque tem que confirmar isso, né, doutor? Porque eu não pedi isso para o senhor Renato Duque, nem pedi para ele. E nem recebi isso das mãos dele. Aliás, eu nem preciso. Por que eu queria 4 milhões de reais? Quero saber. Se eu fiz dívida bancária, tenho dívida fiscal e fiz dívida com o senhor Milton Pascovitch. Por que eu queria 4 milhões? Tá certo. Só as questões de juízo eu passo ao Ministério Público. Obrigado, senhor. Boa tarde, senhor José Gilson. Boa tarde. Muito obrigado. As ordens. Com relação à empresa JD, recuperar alguns aspectos aqui, o senhor falou então que ela passou a funcionar efetivamente em 2006. Sim, senhor. Quais eram os empregados dessa empresa que lhe auxiliavam lá? Cheguei a ter 17 funcionários, certo? Porque eu tinha, no final, eu tive muitos funcionários, estão todos aí listados nos autos, eu paguei salários para eles e registrei todos. No final, tinha o Rodrigo Zamprona, a Odília, os 2 motoristas, que é o Sandro e o eu estou cansado, e o Adilson, certo? O próprio meu irmão que trabalhava lá, certo? Agora o segurança, porque ali teve muito problema ali na República do Líbano, certo? 2 irmãos, o Bahia e o Wilson, certo? Anteriormente a Maria Alice, certo? Que era minha assessora e trabalhava junto comigo, Maria Alice, que está nos autos também, a Tatiana, certo? O Aristeu, e antes eu tive vários funcionários que passaram, trabalharam 6 meses com o Roberto Martins, o Carlos, que eu não me recordo o sobrenome, tudo está declarado, eu paguei salário, aliás, vale refeição, vale transporte, seguro-saúde, salário um pouco acima do mercado, que eu fazia questão de pagar, porque eu não buscava meu enriquecimento, eu inclusive procurei sempre que meus funcionários tivessem um salário maior. E qual era a atividade desses funcionários? Tirando os funcionários motorista, copeira, esses funcionários que exercem as atividades, vamos chamar assim, das atividades não fim. A atividade fim era eu que exercia. Eu já expliquei para o Dr. Moro, explico para o senhor com o maior prazer. A minha consultoria é personalíssima, de avaliação de conjuntura, de avaliação do momento político internacional, econômico, de abertura de mercados no exterior, de avaliação da situação do Brasil, de perspectivas. E não é de pegar e participar de uma licitação e disputar uma licitação, não é de fazer uma fusão entre 2 empresas. Porque se eu tivesse isso, eu teria que ter 12, 14 funcionários nas respectivas áreas, senão seria totalmente irresponsável. Certo. Então, a atividade então, que o senhor exercia... É possível notar, a partir dos contratos das empresas, que a esmagadora maioria desses contratos que foram celebrados com a JD Assessoria versavam sobre consultoria para negócios internacionais, é isso? Muitos para analisar a situação brasileira, como o senhor Nizam expôs aqui exaustivamente. A maioria internacional porque eu não queria, para não ser acusado aqui no Brasil de lobista, eu não queria trabalhar no Brasil com abertura de mercados. Certo. E algum desses funcionários da JD lhe auxiliava nesse serviço? Não. Nenhum? Não. Era o senhor? Sou eu. Auxiliava... Eu digo, na atividade na parte fim. de conjuntura, de reunião das notícias, das informações, tudo, claro que eu sei lá, porque eu não podia fazer sozinho. Dona Maria Alice, o Carlos, que trabalhou, nós fizemos um boletim de energia e situação energética do Brasil durante quase 1 ano e meio, 2, certo? O seu Aristeu, certo? Eu me auxiliava, mas não no sentido da consultoria, porque, eu quero repetir, era personalíssima e é. Certo. E como ficou essa situação da consultoria personalíssima quando o senhor foi
preso no processo mensal? Eu não assinei mais nenhum contrato, foram os contratos que eu tinha assinado. Eu não participei mais da JDA, aliás, porque eu fiquei 7 meses e 15 dias no regime fechado, apesar de estar no semiaberto. E depois fiquei no semiaberto trabalhando no escritório do Dr. Grosso, eu não exercia nenhuma atividade. O meu sigilo telemático na internet foi quebrado, o meu sigilo telefônico eu ofereci, aliás, nos autos para o Dr. Moro, certo? E também eu sofri uma escuta telefônica, uma quebra de sigilo durante 4, 5 meses. E o senhor vai constatar que não há nenhuma atividade minha de consultoria, fora o trabalho que eu tinha no escritório, que eu trabalhava no setor administrativo, né? Nos 2 escritórios. Né? Certo. Vou pegar aqui um contrato da UTC, consta no relatório de informações bancárias da JD Assessoria. O senhor foi remunerado a valor de R$65 mil. A sua prisão no mensalão foi em que dia mesmo? Foi 15 de novembro de 2013. 15 de novembro de 2013. Então, eu vejo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pagamentos a partir de dezembro de 2013 até outubro de 2014 no valor de R$65 mil, que foram efetuados pela UTC ao senhor em decorrência de um contrato de consultoria. Quais foram os serviços que foram prestados nesse período? Não, isso aí está explicado pelo seu Ricardo Pessoa nos autos. Ele tomou a decisão, a pedido do meu irmão, de continuar pagando como uma maneira de nos apoiar, de nos ajudar. Ele disse, é uma decisão dele. Ele disse que fez o contrato comigo, eu prestei o serviço no Peru, eles foram ao Peru, tentamos abrir mercados no Peru. Depois que eu fui preso, meu irmão solicitou a ele continuou pagando. Está dito nos autos. Eu não fiz nenhuma outra contrapartida na Petrobras para ele declara isso claramente, que não tem nada a ver com a Petrobras. Na verdade, ele declara, senhor José Dirceu, que fez esse pagamento para lhe prestar um auxílio no mensalão e que deduziu esse valor para os problemas que o senhor estava passando em decorrência do processo. Sim, desculpe. E que deduziu esses valores com a anuência de João Vacari dos valores de propinas da UTC na Petrobras. Ele disse que o terceiro valor, depois disse que o senhor Vacari não concordou, depois disse que o senhor Vacari concordou. Não, eu tenho um termo aqui. Eu tenho os termos, eu tenho os 2 termos, tenho também. O senhor, ele se desdiz. Vamos lá. Eu reli ontem isso. Mas eu nunca conversei com o senhor Vacari, senhor procurador, sobre isso. Nunca tive relação com o senhor Vacari sobre finanças do PT, porque eu deixei a direção do PT em novembro de 2002. E nunca mais participei em arrecadando de fundos para o PT. Quando algum candidato me pedia, estava me pedindo pessoalmente que eu ligasse para algum empresário, ligasse para algum conhecido e fizesse uma doação legal. Certo. Então, o que aconteceu aqui, pelo menos o que foi relatado por Ricardo Pessoa, eu queria verificar com o senhor se o senhor atesta a fidedignidade dessa declaração, é que o primeiro aditivo foi firmado em 1º de fevereiro de 2013, o senhor já estava sob processamento, mas não julgado definitivamente. Sim, né? Processado nada me impede de exercer. Perfeito. E depois Luiz Eduardo veio e solicitou um segundo aditivo, que nessa época José Dirceu já estava preso, Sim, senhor. Que o declarante relutou, mas aceitou. Que esse segundo aditivo foi em 1º de fevereiro de 2014, que depois da prisão de José Dirceu, claramente não houve nenhuma prestação de serviço. Sim, mas ele também declara que ele que optou por continuar pagando. Se ele faz uma opção como empresário de continuar pagando, emite nota fiscal, declaro, certo? Não há ilegalidade nisso, ao meu ver. Não há uma falsidade ideológica no contrato de prestação de serviço, que de antemão já se sabe não haverá prestação de serviço? Não haverá prestação de serviço, sim, porque se eu fosse absolvido, eu voltaria a trabalhar e prestaria o serviço para ele. Eu não estava Então condenado. esse contrato foi celebrado para que, se o senhor fosse absolvido da sentença Não. do Eu prestei o serviço para ele no primeiro contrato. Não, mas falamos desse segundo Não, aditivo. ele explicou, ele tomou a decisão com o meu irmão de continuar me pagando, certo? E eu não acompanhei isso, não participei. E nunca o senhor João Vacari ou ele me falou que ia descontar dessa ou daquela doação ou comissão. Eu não acredito que tenha sido feito isso, que o Vacari tenha concordado com isso. Porque eu não tinha relação com o Vacari. O senhor comentou com o João Vacari sobre essa ajuda que ele lhe daria sem prestação de serviço? Não, claro que não tinha relação com ele, com o Vacari sobre... Eu nunca participei... Porque olha o que ele diz. Sim. Que o declarante, no caso Ricardo Pessoa, resolveu comentar esse assunto com o João Vacari. Sim. Oportunidade em que esse último se mostrou ciente da ajuda que o declarante estava dando a José Dirceu. Que o declarante então buscou abater os valores. E aí, mais à frente, ele diz que João Vacari não aceitou o abatimento total, mas parcial dos valores pagos de propinas. Tem um depoimento dele que o João Vacari não aceitou. Eu vou buscar e vou anexar os autos.
Mas eu não participei, desconheço e não acredito que eu conheço o João Vacari, conheço as finanças do PT, que as doações todas foram legais. O João Vacari, essa coisa da mala de R$500 mil, uma malinha com rodinha, é isso aí. Oi, desculpe. Não, deve do microfone então, doutor. Só pode alcançar o microfone, né? Desculpa, pela ordem. É porque no texto que Sua Excelência estava lendo, só para acabar, porque o texto continua e diz que não sabe se José Dirceu tinha conhecimento dos pagamentos a título de propina para João Vacari. Isso é a continuação do mesmo texto. É por isso que eu perguntei a ele, né? Só para deixar claro, porque o próprio no texto está dizendo que não tem conhecimento sequer José Dirceu. O que ele disse foi que o João Vacari tinha conhecimento. Era só para ler o texto todo, porque no Perfeito. contexto fica mais claro. Perfeito, doutor. Então, só para ficar bem claro isso, então não houve prestação alguma em relação a esse segundo aditivo, em momento algum. Promessa de prestação. Mas não sem, é falsidade ideológica. Não, mas sem prestação efetiva. Sempre. Ele tomou a decisão de continuar pagando junto com o meu irmão. Eu não participei. Não, tudo bem, senhor José. Eu só estou lhe perguntando se houve alguma prestação. Houve promessa de prestação de serviço. Eu estou respondendo para o senhor. Que não foi concretizada. Seria concretizada. Mas não foi. Eu estou preso. Eu fui preso, como é que eu ia prestar consultoria para ele? Tá certo. Infelizmente eu fui condenado sem provas e cumpri a pena de bom comportamento, 5 meses de remissão e 11 meses de pena. Tá certo. Um outro aspecto, o senhor utilizava o senhor mencionou aqui, me causou surpresa. O senhor falou que dos cerca de 40 milhões que a JD Assessoria recebeu, cerca de 85% a 90% seriam custos. Cerca de 85% eram custos. Certo. O que são esses custos? Custos, impostos, pessoal, previdência, custos financeiros, custos de viagens, custos do escritório todo. Está publicado na internet, inclusive, um bolo com a divisão de tudo que eu pagava e quanto eu tinha de rendimento, porque quando saiu isso na imprensa, que eu tinha ganho, porque sai na imprensa que eu ganhei 40 milhões. Uma empresa de consultoria, qualquer empresa que fatura 400, 300 mil reais por mês, tem despesas de... Senão era uma... Perdão que eu estou cansado. Senão pode parecer que era uma falsa empresa, né? Então perfeito. Se eu retirar, só para a gente entender como que eram esses custos. Né? O senhor vê, durante os 9 anos, eu tenho cerca de 5, 6 milhões de retirados. Se dividir por mês, vai dar 60 mil reais, 50, 70 mil reais por mês. O senhor utilizava o dinheiro da JD Assessoria para beneficiar seus parentes? Não, beneficiar como parentes? Beneficiar seus parentes. Se eu pagava pensão para minhas filhas, eu repassava recursos que as minhas filhas precisavam, 2, 3 mil reais. Não há nada, durante 5 anos, 150 mil reais por ano, 80 mil reais por mês. As minhas filhas trabalham, certo? Em emprego, ganham salário, que é o salário de jovem, certo? As minhas ex-mulheres todas trabalham, ninguém tem patrimônio, ninguém tem nada, entendeu? Certo. Então, aliás, a minha situação a minha situação hoje é que elas estão, eu não estou repassando recursos para ninguém, elas estão, aliás, foram lá em Vinhedo, a autoridade policial, o Ministério Público, perguntar para o caseiro, ele disse, aqui não se paga luz, água, telefone, gás, desde que o seu José Dirceu foi preso. Porque a JDA foi fechada, a fonte de renda minha era a JDA. Eu não tenho outra fonte de renda. O senhor mencionou um imóvel em Passa Quatro. Sim, senhor. Consta aqui, eu não sei se é o mesmo imóvel, gostaria que o senhor esclarecesse, um imóvel residencial na cidade de Passa Quatro que foi adquirido aqui, segundo declarado pela antiga proprietária, pela senhora Ana Maria Guedes. É minha irmã, não fui eu que adquiri. É minha irmã. O que a proprietária desse imóvel falou que ela recebeu cerca de 86 mil reais da JD Assessoria e que o pagamento, no pagamento a sua irmã teria recomendado a ela de buscar o dinheiro na JD. Eu desconheço, eu não participei. Mas os valores saíram da JD em transferências bancárias? Eu desconheço. O senhor não autorizou essa transação? Porque transação? meu irmão que cuidava da contabilidade, das finanças, junto com a Unicom da JDA. Eu sei que a minha irmã comprou uma casa, está declarado tudo, mas eu desconheço. Mas o senhor não autorizou essa transação? Mas o meu irmão que deve ter autorizado, ele tinha liberdade para fazê-lo. Eu tomei conhecimento que ela comprou uma casa, tudo, mas eu não tomei conhecimento dos detalhes. O contrato de compra e venda foi efetuado entre a Maria Mota, no caso a vendedora, e a própria JD Assessoria. O senhor saberia reconhecer essa assinatura, Excelência?
Excelência, o contrato encontra-se nos autos de inquérito. Quem assinou pela JD? Eu gostaria que o Ah, senhor... deixa eu- Então, o contrato sendo mostrado, Maria Mota, Juliana Gutierrez, vendedora e compradora JD, mostrado aqui ao senhor Júlio. Não, eu que assinei. O senhor assinou, então, Sim. esse contrato. Eu assinei, mas eu não me recordo disso. Que eu tenha assinado. Mas é a sua assinatura aí. É a minha assinatura, mas eu não me recordo. Como eu Só disse o evento, antes, Excelência, nos autos, né? eu- Só para fazer citação do evento. Eu só não pra tive gente fazer uma conhecimento. visão. Porque a relevância é que os valores que entram na Não, não é relevante, é só o evento para a gente perfeito. localizar no. É nos autos de inquérito, doutor. Eu não sei se tem ali o evento. Nas oitivas que foram feitas por carta precatória a São Paulo. Tá. Viu, doutor, repetindo para o senhor procurador. O meu irmão, como eu disse antes, eu sei que a minha irmã comprou um imóvel em Passa Quatro, certo? Não sabia, não me lembrava que era para a JDA. Foi todo o meu irmão que cuidou tudo disso. Eu posso ter assinado, porque essa assinatura é minha, certo? Ele é testemunha, certo? E o Júlio César aqui também. Que Mas o senhor assina sem ler o contrato? Eu assino em confiança do meu irmão. Ele é meu irmão. Tá certo. É sócio da Ele também JDA. não falou que não leu, ele falou que não lembra. Não, perfeito. Ele só não eu lembra tô de ter satisfeito. assinado. Viu? Também não consta na Só de denúncia. conhecimento, esse imóvel é aquele mesmo? Não, esse é outro imóvel de R$80 mil. Aquele é uma casa de R$250 mil, certo? Deixa eu vou lhe retornar o que eu disse. Que eu sabia que a minha irmã tinha comprado o imóvel, que o meu irmão é que tinha feito toda a negociação, eu não participei da negociação, não me preocupei com o valor, não me preocupei com nada disso, porque lógico que eu tenho confiança absoluta no meu irmão. Eu posso ter assinado o contrato pela JDA, certo? Mas eu não participei da compra, certo? E não a minha irmã já depois. Eu não tinha conhecimento disso nos autos. Eu não recebo. Tá certo. Não tinha conhecimento. Está juntado nos autos. Nos autos? Mais algumas, para que a gente possa entender esse fluxo da JD, dos recebimentos. A senhora Maria Joana da Silva, o senhor conhece? Sim. Trabalhou comigo indiretamente, com a minha ex-esposa, 25 anos, se aposentou. Ela trabalhava para a JD? Não, trabalhava para mim. Por que ela recebeu R$147 mil da JD? Por alguma razão, certo? Que ela podia trabalhar para a JD e trabalhar na minha casa, não há nenhum impedimento, mas ela sempre trabalhou para mim na minha casa, nunca trabalhou na JD. Mas não há nenhum impedimento que ela receba pela JDA. Certo. Ela é registrada, se aposentou, ela é uma pessoa de absoluta confiança minha. Ela prestou depoimento também. É que constam entre março de 2009 e abril de 2013 diversos pagamentos que somam R$147 mil a ela. Pagamentos de salário ou pagamentos para despesas? Não sei, pode... a JD Não, então pode ser pagamento para despesas da minha casa e é lançado como antecipação de lucro. Eu pensei que fosse salário. Ela foi registrada por mim. Eu estava achando estranho, mas são 30, 50 questões, né? É diferente, pode ser pagamento das despesas mensais da minha casa. Certo. Porque ela sempre foi registrada. Como essas questões não estão na acusação, na denúncia, talvez se tiver alguma coisa assim bem pontual, relevante e tal. Mas porque essa questão da Ana Maria não está na denúncia, viu, doutor Moro? São muitas despesas. A senhora Joana e a senhora Camila são suas filhas. São minhas filhas. Para minha felicidade. Elas trabalharam para a JD? Não. Os valores que foram repassados da JD para elas? São valores que eu repassei como... eu parei de pagar a pensão porque elas são maiores, né? Então o senhor utilizava as contas da JD para efetuar esses eu pagamentos? antecipava lucro, doutor, senhor procurador. Eu não utilizava, porque o termo utilizar pode ser que eu estivesse fazendo algo ilícito. Não. A orientação da minha contadora, eu podia fazê-lo, então eu fazia. E a Receita vai agora analisar, se eu tiver que cometer alguma irregularidade, eu vou pagar as multas, tudo. Eu não fiz nada de má fé, tudo transparente. Aliás, são valores irrisórios. São valores para pagar faculdade, pagar... Certo. Não tenho nada... Sim. O senhor mencionou que a espécie de consultoria que o senhor prestava era personalíssima e que, vou utilizar a expressão que o senhor mencionou, né? Se dava em virtude do seu prestígio, do seu nome. Sim.
Nesse caso dos contratos e aditivos com a Engevix, o Gerson Almada, os demais executivos da Engevix relataram uma série de dificuldades na Petrobras. Eles nunca lhe falaram, nunca lhe pediram ajuda para usar o seu prestígio para ajudar na Petrobras? Nunca conversei com o senhor Gerson Almada, com o senhor Antunes sobre Petrobras. Aliás, declararam isso nos autos. Nunca. Com relação a esse serviço que o senhor mencionou, que foi a continuidade dos serviços da Engevix, dos aditivos. Então, os contratos iniciaram em 2008, última nota fiscal foi em março de 2011, da JD com a Engevix. E aí o senhor mencionou que o contrato da JAMP com a JD seria uma continuidade desses contratos anteriores. Sim, senhor. O senhor conversou sobre esse contrato com o Almada? Não. Da JAMP? Isso. Não. Eu tinha absoluta confiança no senhor Milton Pascovitch. Ele era diretor, trabalhava desde 2000. Nós estamos falando de 11 anos que ele representava a Engevix. E por que não foi feito pela própria Engevix? Por alguma razão que eu desconheço. Me foi comunicado que passaria a ser com a JAMP. Quem lhe comunicou? O senhor Milton Pascovitch. Os pagamentos desse contrato eles se estendem até dezembro de 2011 e tem notas fiscais até dezembro de 2012. Sim. Até quando esses serviços foram prestados para a Engevix? O contrato da Engevix ou da JAMP o senhor está falando? O senhor falou que é a mesma coisa, não, né? Não. O senhor Milton Pascovitch me comunicou que ele continuava. Eu continuei trabalhando com o senhor Milton Pascovitch para a Engevix, viajei para Cuba, viajei para o México, retornei ao Peru 2 vezes, continuei trabalhando, abrindo mercados. Eles declararam aqui que era Colômbia, México. O senhor vê, eu fui a Cuba, parece 2 vezes, porque os vistos para Cuba são vendidos por fora. Você compra no aeroporto o visto, não é no passaporte. Eu fui mais de 15 vezes a Cuba. E fui também ao México várias vezes, está no meu passaporte, certo? Fui a Colômbia, fui ao Peru, só não pude ir ao Equador por outras razões que eu não fui. Na verdade, o Almada e o Koch, o Antunes, desculpa, Almada e Antunes mencionaram aqui que o serviço teria sido a viagem ao Peru, efetivamente realizada com eles, né? O senhor mencionou. E meses depois, uma tentativa de contratação com Cuba, mas no mesmo ano, meses após. Mas eu continuei, o seu Koch, aliás, disse aqui que os aditivos é porque a empresa, os novos contratos é porque a Engevix não fazia aditivo. Eu não precisava fazer novos contratos, eu podia fazer. Mas ele declarou nos autos. O seu Koch declarou em entrevista pública que eu nunca tratei de Petrobras, que eu dei consultoria para a Engevix. Mas não é esse se os 3 diretores dizem que eu dei consultoria, a consultoria, o senhor vai me perdoar, senhor procurador, senhor juiz. Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper aqui pelo tamanho do áudio, tá?